O restaurante Ouro Verde, um símbolo de luxo e exclusividade na cidade, estava prestes a enfrentar um desafio inesperado quando Carolina Oliveira, uma talentosa mulher negra multimilionária, decidiu celebrar uma ocasião especial com sua família em suas instalações. No entanto, ela não tinha ideia dos preconceitos enraizados que encontraria em seu caminho. À medida que as tensões aumentavam e os conflitos se intensificavam, um garçom chamado Marcelo observava silenciosamente de longe. Mas Marcelo não era apenas um funcionário qualquer, e sua presença estava prestes a mudar tudo. Que poder oculto tinha esse garçom, e como a luta de Carolina se tornaria o catalisador para uma mudança institucional? Vamos descobrir. Mas antes de mergulharmos nesta história, comente abaixo de onde você está nos assistindo hoje. E se você gosta dessa narrativa com reviravoltas inesperadas e momentos de justiça, não se esqueça de se inscrever. Carolina Oliveira ajustou seu elegante vestido preto enquanto descia de seu carro luxuoso em frente ao restaurante Ouro Verde, o estabelecimento mais exclusivo da cidade. Aos 39 anos, essa mulher negra multimilionária era a imagem viva do sucesso e da determinação. Seu cabelo crespo, preso em um coque sofisticado, emoldurava um rosto que irradiava confiança e poder. "Mãe, esse lugar é tão especial quanto você disse?" perguntou Tiago, seu filho de 9 anos, enquanto saía do carro com entusiasmo. Carolina sorriu, segurando a mão de sua filha Beatriz, de 5 anos, que já bocejava apesar da emoção. "É um dos melhores restaurantes da cidade, esse querido. Hoje é uma noite especial para comemorar." A família Oliveira caminhou em direção à entrada do restaurante, seus passos ecoando na calçada. Carolina não pôde deixar de notar os olhares de alguns transeuntes, alguns de admiração, outros de curiosidade, e alguns poucos... Bem, ela preferia não pensar neles. Esta noite era para seus filhos, para mostrar-lhes um mundo de possibilidades. Ao entrar no saguão luxuoso, o aroma de especiarias refinadas e o suave tilintar de taças de cristal os envolveram. Carolina se aproximou do balcão da recepção, onde um jovem de terno impecável a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Boa noite, tenho uma reserva em nome de Carolina Oliveira", disse ela com voz firme e amável. O recepcionista, cuja placa o identificava como Marcelo, começou a revisar sua lista. Sua expressão passou da cortesia profissional à confusão e então a algo que Carolina reconheceu instantaneamente: desconforto. "Sinto muito, senhora Oliveira, mas não vejo sua reserva no sistema", disse Marcelo, evitando o contato visual. Carolina franziu a testa. "Deve haver um erro. Fiz a reserva há semanas e a confirmei ontem por telefone." Marcelo digitou nervosamente em seu computador. "Asseguro-lhe que estou procurando, mas não aparece nada em seu nome. Tem certeza de que era para hoje?" "Completamente certa", respondeu Carolina, mantendo a calma. "Poderia verificar novamente, por favor?" Enquanto Marcelo voltava a revisar, Carolina notou que Tiago puxava seu vestido. "Mãe, tem algo errado?" sussurrou o menino, seus olhos grandes cheios de preocupação. "Não, querido, só um pequeno mal-entendido." Carolina o tranquilizou, embora uma sensação incômoda começasse a crescer em seu estômago. Foi então que ela ouviu um sussurro, quase inaudível, vindo de um dos garçons que passava por perto. "Como chegaram até aqui? Este não é lugar para..." O garçom não terminou a frase, mas não era necessário. Carolina sentiu como se tivesse levado um tapa, respirou fundo, lembrando a si mesma quem era e tudo o que havia conquistado. Marcelo disse com voz controlada: "Entendo que pode haver erros no sistema. Há alguma possibilidade de nos acomodarem esta noite? Tenho certeza de que um estabelecimento de sua categoria pode lidar com situações imprevistas." Marcelo pareceu encolher-se sob o olhar firme de Carolina. "Sinto muito, senhora Oliveira, mas estamos completamente lotados esta noite. Talvez possa fazer uma reserva para outra ocasião." Carolina olhou ao redor. O restaurante estava cheio, sim, mas ela pôde ver pelo menos 2 mesas vazias.
A realidade da situação a atingiu com força. Não era um erro do sistema. Não era má sorte. Era algo com o qual ela havia lidado durante toda a sua vida. Algo que esperava que seus filhos nunca tivessem que experimentar. Entendo, disse finalmente. Sua voz carregada de uma dignidade que fez Marcelo se remexer desconfortavelmente. Obrigada pelo seu tempo. Ela se virou para seus filhos, que a olhavam confusos e um pouco assustados. Beatriz já tinha lágrimas nos olhos, sentindo a tensão no ar. Vamos, crianças, disse Carolina com um sorriso que não chegava aos olhos. Parece que teremos nosso jantar especial em outro lugar. Enquanto saíam do restaurante, Carolina sentiu os olhares dos clientes sobre ela. Alguns compassivos, outros indiferentes e alguns poucos triunfantes. Ela apertou as mãos de seus filhos e caminhou de cabeça erguida. Já no carro, Tiago quebrou o silêncio. Mãe, por que não nos deixaram comer lá? Fizemos algo errado? O coração de Carolina se apertou. Não, meu amor. Vocês não fizeram nada errado. Às vezes, as pessoas cometem erros e não tratam todos como deveriam. É porque somos diferentes? Perguntou Tiago, sua voz pequena e magoada. Carolina se virou para olhar seus filhos. Escutem bem, vocês dois. Somos diferentes, e sim, e isso é algo lindo. Nunca deixem que ninguém os faça se sentir menos por quem vocês são. Vocês são perfeitos do jeito que são. Enquanto dirigia de volta para casa, Carolina sentia uma mistura de emoções. Dor, raiva, mas acima de tudo, determinação. Esta noite não havia saído como planejado, mas ela se certificaria de que se tornasse uma lição, não apenas para seus filhos, mas para todos aqueles que acreditavam que podiam manter as portas fechadas para pessoas como ela. Crianças, disse com um sorriso que desta vez chegou aos seus olhos. O que acham de prepararmos um jantar especial em casa? Vou ensinar a vocês como fazer o prato favorito da minha avó. Os rostos de Tiago e Beatriz se iluminaram com a ideia, e Carolina soube que, apesar de tudo, esta noite ainda poderia ser especial. Enquanto dirigia, sua mente já começava a traçar um plano. O restaurante Ouro Verde não sabia que acabava de cometer o maior erro de sua história, e Carolina Oliveira se certificaria de que eles aprendessem a lição. Na manhã seguinte, Carolina acordou com uma determinação renovada. Na noite anterior, depois de colocar as crianças na cama, ela havia passado horas pesquisando sobre o Ouro Verde. O que descobriu a deixou atônita. O restaurante, apesar de sua fachada de luxo e exclusividade, estava à beira da falência. Sentada em seu escritório em casa, com uma xícara de café na mão, Carolina revisava os relatórios financeiros que sua equipe havia conseguido compilar durante a noite. Os números contavam uma história de má gestão, dívidas ocultas e um negócio que se sustentava mais por sua reputação do que por sua solidez financeira. Interessante, murmurou para si mesma, um sorriso quase imperceptível em seus lábios. Muito interessante. O som de pequenos passos interrompeu seus pensamentos. Tiago entrou no escritório, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, mãe, disse ele, aproximando-se para dar-lhe um abraço. Carolina o envolveu em seus braços, inalando o aroma de shampoo infantil de seu cabelo. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Tiago assentiu, mas depois sua expressão se tornou séria. Mãe, podemos falar sobre o que aconteceu ontem à noite? Carolina sentiu um nó na garganta. Sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Ela fechou seu laptop e sentou Tiago em seu colo. Claro, querido. O que você quer saber? Por que aquelas pessoas não nos queriam no restaurante delas? É porque somos diferentes. Carolina respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Tiago, neste mundo há pessoas que julgam os outros pela aparência, pela cor da pele ou pela origem. Isso não está certo, mas infelizmente ainda acontece. Mas você é importante, mãe. Você tem muito dinheiro e ajuda muita gente. Por que isso não importou para eles? A pergunta de Tiago a atingiu com força.
Era a inocência e a confusão em sua voz que mais doíam. Meu amor, ser importante ou ter dinheiro nem sempre muda como algumas pessoas nos veem. Mas escute bem. O que aconteceu ontem à noite diz mais sobre eles do que sobre nós. Você, Beatriz e eu somos perfeitos do jeito que somos. Nunca deixe que ninguém o faça se sentir menos. Tiago assentiu, processando as palavras de sua mãe. E o que fazemos agora, mãe? Carolina sorriu, uma centelha de determinação brilhando em seus olhos. Agora, meu amor, vamos fazer o que sempre fazemos quando alguém tenta nos colocar obstáculos. Nós os superamos e mostramos o quanto valemos. Enquanto Tiago saía do escritório para se preparar para a escola, Carolina voltou para seu laptop. Seu plano começava a tomar forma em sua mente. Não se tratava apenas de vingança. Era sobre mudar as coisas, sobre criar um mundo melhor para seus filhos. Ela pegou o telefone e discou um número. Lucas, é Carolina. Preciso que você investigue tudo sobre o restaurante Ouro Verde. Quero saber quem são os donos, sua situação financeira real, tudo. E Lucas, seja discreto. Ela desligou e se recostou em sua cadeira, sua mente trabalhando a toda velocidade. O restaurante estava em apuros financeiros, o que o tornava o alvo perfeito para uma aquisição. Mas Carolina não queria simplesmente comprá-lo. Ela queria transformá-lo, convertê-lo em um símbolo de inclusão e diversidade. Durante as semanas seguintes, Carolina trabalhou incansavelmente em seu plano. Durante o dia, ela dirigia suas empresas e cuidava de seus filhos. À noite, traçava estratégias e analisava relatórios sobre o Ouro Verde. Uma tarde, enquanto revisava os últimos dados fornecidos por Lucas, algo chamou sua atenção. O restaurante havia enfrentado processos por discriminação no passado, todos resolvidos discretamente fora dos tribunais. Então, não é a primeira vez, murmurou Carolina, sentindo sua determinação se fortalecer ainda mais. Foi então que ela teve uma ideia. Precisava de informações de dentro, alguém que pudesse se infiltrar e obter detalhes que não apareciam nos relatórios financeiros. Ela ligou para seu advogado de confiança, João Moraes, um homem brilhante que havia trabalhado com ela durante anos. João, tenho uma missão especial para você, disse Carolina quando ele entrou em seu escritório. Preciso que você se infiltre no Ouro Verde ou como funcionário. Quero saber tudo, como tratam os clientes, como lidam com as reservas, tudo. João a olhou surpreso. Carolina, sou advogado, não espião. Tem certeza disso? Carolina assentiu com firmeza. Completamente. Isso é mais do que um negócio, João. É sobre mudar as coisas, sobre criar um mundo melhor para Tiago e Beatriz. João, que conhecia as crianças e havia testemunhado a luta constante de Carolina contra a discriminação, finalmente assentiu. Está bem, eu farei. Mas tenha cuidado, Carolina. Você está jogando um jogo perigoso. Eu sei, respondeu ela, sua voz carregada de determinação. Mas é um jogo que pretendo ganhar. Enquanto João saía de seu escritório para preparar sua nova identidade, Carolina olhou pela janela, para a cidade que se estendia diante dela. Em algum lugar lá fora estava o Ouro Verde, um símbolo de exclusão e preconceito, mas não por muito tempo. Preparem-se, sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. A mudança está chegando, e vocês não a verão chegar. João Moraes, o brilhante advogado de Carolina, agora estava irreconhecível em seu uniforme de garçom. Haviam-se passado 3 semanas desde que ele começou a trabalhar no Ouro Verde, e cada dia trazia novas revelações sobre o funcionamento interno do restaurante. Uma noite, enquanto limpava as mesas após o fechamento, João ouviu uma conversa entre Carlos Ferreira, o gerente, e um dos principais investidores. As coisas não vão bem, Carlos, disse o investidor, um homem de meia idade com um terno impecável. As reservas caíram 15% este mês. O que está acontecendo? Carlos passou a mão pelo cabelo, visivelmente estressado. É complicado, senhor. Tivemos incidentes. Rumores sobre nossas políticas de admissão estão circulando nas redes sociais. Incidentes?
Que tipo de incidentes? Bem, há algumas semanas tivemos que rejeitar uma mulher negra. Era rica, aparentemente. Mas você conhece nossa política. O problema é que ela era conhecida e agora há murmúrios em certos círculos. O investidor bateu na mesa com frustração. Maldição, Carlos. Eu disse para você ser mais cuidadoso. Não podemos nos dar ao luxo desse tipo de publicidade negativa, não com nossa situação financeira atual. João, fingindo estar absorto em sua tarefa de limpeza, aguçou os ouvidos. Isso era exatamente o tipo de informação que Carolina precisava. João continuou ouvindo atentamente enquanto limpava as mesas próximas, certificando-se de não levantar suspeitas. Eu sei, respondeu Carlos, sua voz carregada de tensão. Mas foi você quem insistiu em manter certo perfil de clientela. Não podemos ter as duas coisas. Exclusividade baseada em preconceitos e uma reputação impecável. O investidor soltou um suspiro de exasperação. Escute, Carlos. Precisamos encontrar um equilíbrio. Não podemos nos dar ao luxo de perder mais clientes. Mas também não quero ver este lugar transformado em... Bem, você sabe. João teve que conter sua indignação. Estava claro que as políticas discriminatórias do restaurante não eram acidentais, mas deliberadas e sistemáticas. Entendo, senhor, disse Carlos. O que sugere que façamos? Por enquanto, seja mais sutil. Não rejeite abertamente ninguém, mas certifique-se de que as mesas premium estejam sempre reservadas para nossos clientes habituais. E, pelo amor de Deus, treine melhor o pessoal da recepção. Não podemos nos dar ao luxo de outro incidente como o daquela mulher rica. João sentiu um nó no estômago. Eles estavam falando de Carolina, e a forma como se referiam a ela, como se fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma cliente valiosa, revirou seu estômago. Depois que o investidor partiu, João viu Carlos tirar uma garrafa de uísque de seu escritório e se servir de um copo generoso. O gerente parecia exausto e preocupado. Ei, é você, chamou Carlos a João. Como você se chama mesmo? Miguel, senhor, respondeu João, usando seu nome falso. Miguel, venha aqui um momento. João se aproximou, mantendo uma expressão neutra. Sim, senhor. Carlos o olhou fixamente, como se o avaliasse. Você está aqui há... quanto tempo? 3 semanas? Isso mesmo, tio senhor. Bem, escute, Miguel. Este lugar, este restaurante, é mais do que apenas comida e bebida. É uma instituição. Temos uma reputação a manter, entende? João assentiu, embora por dentro sentisse uma mistura de nojo e tristeza. Carlos continuou. Às vezes, temos que tomar decisões difíceis. Decisões que nem todo mundo entenderia, mas é pelo bem do negócio. Posso contar com você para ser discreto? Claro, senhor, respondeu João, mantendo sua fachada. Entendo a importância da discrição neste negócio. Carlos pareceu relaxar um pouco. Bem, você é um bom rapaz, Miguel. Continue assim e irá longe aqui. Quando finalmente terminou seu turno e saiu do restaurante, João sentia o peso de tudo o que havia descoberto. Caminhou alguns quarteirões, certificando-se de que ninguém o seguia, antes de tirar seu telefone e discar um número. Carolina, sou eu, disse em voz baixa. Precisamos conversar. Descobri coisas que você precisa saber. É pior do que pensávamos. Entendo, respondeu Carolina do outro lado da linha. Venha ao meu escritório amanhã cedo. E, João, obrigada por fazer isso. Sei que não é fácil. João desligou e olhou para trás, para o elegante edifício que abrigava o Ouro Verde. De fora, parecia um lugar de sonhos, um símbolo de luxo e exclusividade. Mas agora ele conhecia a verdade que se escondia por trás daquelas portas douradas. Enquanto caminhava para seu carro, João não pôde evitar pensar em Carolina e seus filhos. Em como uma noite que deveria ter sido especial se transformou em uma dolorosa lição sobre a realidade do mundo. Mas também pensou na determinação de Carolina, em sua visão de um futuro melhor. Isso vai mudar, murmurou para si mesmo. E seremos parte dessa mudança. Na manhã seguinte, Carolina chegou cedo ao seu escritório.
O sol mal começava a surgir entre os arranha-céus da cidade quando João entrou, ainda com traços de cansaço em seu rosto, após seu turno noturno no Ouro Verde. Café, ofereceu Carolina, apontando para a cafeteira em um canto do escritório. Parece que você precisa. João assentiu agradecido e se serviu de uma xícara antes de se sentar em frente à mesa de Carolina. Obrigado. Foi uma experiência reveladora, para dizer o mínimo. Carolina se inclinou para a frente, seus olhos fixos em João. Me conte tudo. Durante a hora seguinte, João detalhou cada aspecto do que havia visto e ouvido no restaurante. As políticas discriminatórias, as conversas a portas fechadas, a preocupação com a situação financeira, tudo. Carolina ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada revelação. Quando João terminou, ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que despertava. Então não foi um incidente isolado, disse finalmente, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e determinação. É um sistema, uma política deliberada. Exatamente, confirmou João. E o pior é que eles estão preocupados com como isso afetará seus negócios, não com o quão moralmente erradas são suas ações. Carolina se virou para ele, uma faísca de fogo em seus olhos. Então, vamos dar a eles algo com que se preocupar de verdade. O que você tem em mente? Perguntou João, reconhecendo aquele olhar. Era o mesmo que Carolina tinha quando estava prestes a fechar um grande negócio. Vamos comprar o Ouro Verde, declarou Carolina. Mas não será uma aquisição normal. Será uma tomada hostil se necessário. E quando o tivermos, vamos transformá-lo em algo completamente diferente. Um lugar que celebre a diversidade em vez de rejeitá-la. João assobiou baixo. Isso é ambicioso, Carolina, e arriscado. Se descobrirem o que estamos fazendo antes do tempo, eles não vão descobrir, interrompeu Carolina com confiança, porque você continuará sendo nossos olhos e ouvidos lá dentro. Preciso que você aguente mais um pouco, João. Posso contar com você? João assentiu sem hesitar. Até o fim, Carolina. Você sabe que estou com você nisso. Ótimo, disse Carolina, voltando para sua mesa e abrindo seu laptop. Porque vamos precisar de toda a ajuda possível. Isso é mais do que um negócio agora, é uma missão. Enquanto Carolina começava a traçar seu plano, João não pôde deixar de sentir uma mistura de emoção e apreensão. Eles estavam prestes a embarcar em algo grande, algo que poderia mudar não apenas o Ouro Verde, mas a forma como a cidade inteira via a inclusão e a diversidade. A propósito, disse Carolina, levantando os olhos de seu computador. Como estão Tiago e Beatriz? Eles perguntaram mais alguma coisa sobre aquela noite? A pergunta pegou João de surpresa. No meio de todo esse planejamento e espionagem, era fácil esquecer que no coração de tudo isso havia duas crianças cuja experiência havia desencadeado essa cruzada. Eles estão bem, respondeu João com um sorriso suave. Tiago me perguntou outro dia se algum dia poderíamos tentar ir àquele restaurante novamente. Eu disse a ele que talvez um dia, mas que há muitos outros lugares maravilhosos para descobrir. Carolina assentiu, uma mistura de orgulho e determinação em seu rosto. E em breve, muito em breve, o Ouro Verde será um desses lugares maravilhosos. Eu prometo a você, João. Quando terminarmos, será um lugar onde qualquer pessoa poderá ir e se sentir bem-vinda. Com essa promessa no ar, Carolina e João mergulharam no planejamento de seu audacioso movimento. A batalha pelo ente Ouro Verde estava prestes a começar, e Carolina Oliveira estava mais do que pronta para o desafio. Semanas depois de sua reunião com João, Carolina estava no meio de intensas negociações para adquirir o Ouro Verde. Sua equipe jurídica trabalhava dia e noite, preparando ofertas e analisando cada detalhe do contrato. No entanto, justo quando parecia que as coisas avançavam a seu favor, surgiu um obstáculo inesperado. Uma tarde, enquanto Carolina revisava os últimos relatórios em seu escritório, recebeu uma ligação urgente de seu assessor financeiro, Roberto. Carolina, temos um problema.
disse Roberto, sua voz tensa. Apareceu outro comprador interessado no ouro verde. Carolina endireitou-se em sua cadeira, a surpresa evidente em seu rosto. Outro comprador? Quem? Esse é o problema, respondeu Roberto. Não sabemos. Eles estão operando através de uma série de empresas fantasma. A única coisa que sabemos é que eles têm recursos e estão dispostos a pagar um preço premium pelo restaurante. A mente de Carolina trabalhava a toda velocidade. Este novo jogador complicava enormemente seus planos. Ela não só teria que superar a resistência dos atuais proprietários do Ouro Verde, mas agora tinha que competir contra um misterioso rival com bolsos aparentemente profundos. Roberto, preciso que você investigue tudo o que puder sobre este novo comprador. Use todos os recursos que temos. Quero saber quem são eles e por que estão interessados no Ouro Verde. Depois de desligar, Carolina ficou olhando pela janela de seu escritório, seu reflexo se misturando com o panorama da cidade. Este novo obstáculo era inesperado, mas não intransponível. Ela havia enfrentado desafios maiores em seu caminho para o sucesso. Decidida a não perder tempo, Carolina ligou para João. João, preciso que você fique mais alerta do que nunca no restaurante. Apareceu um comprador misterioso. Quero que você preste atenção a qualquer conversa, qualquer visita incomum, qualquer coisa que possa nos dar uma pista sobre quem é este novo jogador. Entendido-se, Carolina? Respondeu João. Ficarei atento. Mas você não acha que isso pode ser muito arriscado? Se nos descobrirem... Eu sei, João, interrompeu Carolina, sua voz suave, mas firme. Mas lembre-se do porquê estamos fazendo isso. Não é apenas pelo negócio, é para mudar as coisas, para criar um mundo melhor para Tiago, Beatriz e todas as crianças que já se sentiram excluídas. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que João respondesse. Você tem razão. Conte comigo. Farei o possível para obter essa informação. Naquela noite, enquanto Carolina colocava Tiago e Beatriz na cama, não pôde deixar de sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Seus filhos a olhavam com olhos cheios de amor e confiança, alheios à batalha que sua mãe estava travando em nome deles. Mãe, disse Beatriz, enquanto Carolina lhe dava um beijo de boa noite. Algum dia poderemos ir àquele restaurante bonito de que você falou. Carolina sentiu um nó na garganta, mas conseguiu sorrir. Algum dia, meu amor. E quando formos, será o lugar mais bonito e acolhedor que você já viu. Depois que as crianças adormeceram, Carolina se retirou para seu escritório. Passou horas revisando documentos, fazendo ligações e traçando estratégias. O novo comprador era um fator desconhecido. Um coringa em um jogo que já era complicado por si só. À meia-noite, quando o silêncio da casa era quase tangível, Carolina recebeu uma mensagem de texto de João. Ouvi algo. O gerente mencionou uma reunião com um senhor. Sais amanhã às 14h. Parece importante. Carolina sentiu uma onda de adrenalina. Esta poderia ser a oportunidade que estavam esperando para descobrir a identidade do misterioso comprador. Bom trabalho, João, respondeu. Amanhã será um dia crucial. Enquanto se preparava para dormir, Carolina não pôde deixar de pensar em tudo o que estava em jogo. Não era apenas um negócio, era uma missão pessoal. Uma missão para mudar as coisas, para desafiar o status quo, para criar um mundo onde seus filhos pudessem andar de cabeça erguida, sem medo de serem julgados ou excluídos. Quem quer que você seja, Sr. Chisais, murmurou Carolina enquanto apagava a luz. Você não sabe com quem está se metendo. Esta é uma batalha que não pretendo perder. Com essa determinação ardendo em seu coração, Carolina mergulhou em um sono inquieto, sua mente já antecipando os desafios que o novo dia traria. O dia da misteriosa reunião chegou, carregado de tensão e expectativas. Carolina, decidida a não deixar passar essa oportunidade, traçou um plano ousado. Ela se apresentaria nos Ouro Verde, pouco antes do horário da reunião, com a desculpa de querer fazer uma reserva pessoalmente. Às 13h45, Carolina entrou no saguão luxuoso do restaurante. Vestia um terno de estilista impecável, sua presença comandando a atenção imediata.
Desta vez, não haveria confusão sobre seu status ou seu direito de estar ali. Ela se aproximou do balcão da recepção, onde um nervoso Marcelo, o mesmo recepcionista daquela fatídica noite, a reconheceu instantaneamente. "Senhora Oliveira", disse ele, com a voz trêmula. Não esperávamos vê-la aqui." Carolina lhe dedicou um sorriso sereno. "Boa tarde, Marcelo. Decidi dar ao seu estabelecimento outra chance. Gostaria de fazer uma reserva para esta noite, se for possível." Marcelo, visivelmente desconfortável, começou a digitar em seu computador. "E claro, senhora Oliveira, deixe-me ver o que posso fazer." Nesse momento, Carlos Ferreira, o gerente do restaurante, saiu de seu escritório. Ao ver Carolina, seu rosto passou por uma série de emoções: surpresa, preocupação e, finalmente, uma máscara de cortesia profissional. "Senhora Oliveira", disse ele, se aproximando. "Que surpresa agradável. Posso ajudá-la em algo?" Carolina se virou para ele, sua expressão impassível. "Senhor Ferreira, suponho. Estava tentando fazer uma reserva para esta noite." Carolina se virou para ele, sua expressão impassível. "Senhor Ferreira, suponho. Estava tentando fazer uma reserva para esta noite. Espero que desta vez não haja inconvenientes." Carlos engoliu em seco, ciente da tensão no ar. "Claro que não. Ficaremos encantados em recebê-la. Na verdade, permita-me atendê-la pessoalmente. Poderíamos conversar em meu escritório por um momento?" Carolina assentiu, seguindo Carlos para a parte de trás do restaurante. Enquanto caminhavam, ela notou João, vestido como garçom, limpando uma mesa próxima. Seus olhares se cruzaram brevemente, um entendimento silencioso passando entre eles. Uma vez no escritório, Carlos fechou a porta e se virou para Carolina. "Senhora Oliveira, antes de mais nada, gostaria de me desculpar sinceramente pelo ocorrido em sua última visita. Foi um mal-entendido terrível e lhe asseguro que tomamos medidas para que não volte a acontecer." Carolina o olhou fixamente, sua voz calma, mas firme. "Aprecio suas desculpas, senhor Ferreira. No entanto, ambos sabemos que não foi um simples mal-entendido, não é?" Carlos empalideceu, mas antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Um homem alto, de terno impecável e cabelos grisalhos, entrou com passo decidido. "Carlos, desculpe o atraso. O trânsito estava..." O recém-chegado parou abruptamente ao ver Carolina. "Oh, não sabia que você tinha uma reunião." Carolina se virou para olhar o recém-chegado e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela o reconheceu instantaneamente. Era Antônio Vasconcelos, um dos empresários mais influentes da cidade e, o que era mais importante, o pai de seu falecido marido. "Carolina", disse Antônio, a surpresa evidente em sua voz. "O que você está fazendo aqui?" Carlos olhou de um para o outro, claramente confuso. "Vocês se conhecem?" Carolina se endireitou, recuperando sua compostura. "Sim, nos conhecemos. Senhor Vasconcelos, não esperava encontrá-lo aqui." Antônio se aproximou, sua expressão uma mistura de emoções. "Eu também não esperava. Carlos, poderia nos dar um momento a sós?" Carlos assentiu rapidamente e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de anos de história não dita. "Então você é o misterioso comprador", disse Carolina finalmente, as peças se encaixando em sua mente. Antônio assentiu lentamente. "E você é a concorrente anônima. Eu deveria ter imaginado. Você sempre foi uma mulher de negócios formidável." "Por quê?" "Antônio?" perguntou Carolina, sua voz misturando curiosidade e um toque de amargura. "Por que este restaurante?" Antônio sentou-se pesadamente em uma cadeira, de repente parecendo mais velho e cansado. "Pelo mesmo motivo que você, suponho. Para mudar as coisas. Para fazer o que é certo." Carolina o olhou fixamente, procurando a verdade em seus olhos. "O que é certo, depois de todos estes anos?" "Carolina", começou Antônio, sua voz carregada de emoção. "Sei que nossa relação tem sido complicada desde que meu filho, seu marido, faleceu. Cometi erros,
Disse coisas das quais me arrependo profundamente. Mas quando soube do que fizeram com você aqui, com você e meus netos, não pude ficar de braços cruzados. A revelação atingiu Carolina como uma onda. Todos esses anos, ela havia visto Antônio como um adversário, uma lembrança dolorosa do que havia perdido. Mas aqui estava ele, tentando fazer o mesmo que ela, corrigir uma injustiça. "O que você propõe então?" perguntou Carolina, sua voz mais suave agora. Antônio se inclinou para a frente, uma centelha de esperança em seus olhos. "Que tal se, em vez de competirmos, unirmos forças? Juntos, poderíamos não apenas comprar este lugar, mas transformá-lo em algo verdadeiramente especial, um símbolo de mudança e reconciliação." Carolina ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Era uma oportunidade não apenas de atingir seu objetivo, mas também de curar velhas feridas, de construir pontes onde antes só havia abismos. "Antônio", disse finalmente, estendendo sua mão, "acho que temos muito o que conversar." Enquanto apertavam as mãos, selando um pacto que ia além dos negócios, Carolina sentiu que algo mudava dentro dela. Esta não era apenas uma batalha por um restaurante. Era uma oportunidade de reescrever sua história familiar, de criar um legado de unidade e aceitação para Tiago e Beatriz. Do lado de fora do escritório, sem que eles soubessem, João escutava, com um sorriso de satisfação no rosto. O plano de Carolina havia tomado um rumo inesperado, mas talvez, pensou ele, esse rumo fosse exatamente o que eles precisavam para alcançar uma mudança verdadeira e duradoura. Os dias que se seguiram ao encontro inesperado no Mouro Verde foram um turbilhão de atividade. Carolina e Antônio, outrora adversários, agora trabalhavam lado a lado, fundindo seus recursos e visões para dar vida a um novo projeto. Uma tarde, enquanto revisavam os planos de reforma no escritório de Carolina, Antônio fez uma pausa, olhando pensativo pela janela. "Sabe, nunca pensei que estaríamos aqui, trabalhando juntos dessa maneira", disse ele, sua voz carregada de emoção contida. Carolina levantou os olhos das plantas. "Eu também não, Antônio", começou ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "A dor nos afeta a todos de maneiras diferentes. Sim, houve momentos em que suas ações me machucaram profundamente, mas agora, vendo como você está lutando para fazer o que é certo, por Tiago e Beatriz, acho que é hora de nos perdoarmos e olharmos para frente." Os olhos de Antônio se umedeceram. "Obrigado, Carolina. Você não sabe o quanto isso significa para mim. E falando em Tiago e Beatriz, você acha que eu poderia vê-los em breve? Faz anos e... Claro, interrompeu Carolina com um sorriso caloroso. Na verdade, por que você não vem jantar esta noite? Acho que é hora de a família se reunir. Naquela noite, a casa de Carolina se encheu de uma energia que ela não sentia há anos. Tiago e Beatriz, inicialmente tímidos diante deste avô que mal conheciam, logo se derreteram com o calor e o afeto de Antônio. Enquanto jantavam, Carolina observava a cena com uma mistura de alegria e nostalgia. Ver Antônio contando histórias para as crianças, rindo e compartilhando, era como ver uma peça perdida do quebra-cabeça familiar finalmente se encaixar em seu lugar. Depois que as crianças foram para a cama, Carolina e Antônio se sentaram na varanda, contemplando as luzes da cidade. Elas são maravilhosas, Carolina, disse Antônio, sua voz cheia de orgulho. Você fez um trabalho incrível criando-as. Obrigada, respondeu ela suavemente. Sabe, sempre quis que elas conhecessem todas as partes de sua herança. Seu pai, seu filho, ficaria orgulhoso de vê-las crescer. Antônio assentiu, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Ele ficaria orgulhoso de você também, Carolina, de como você lutou, de como se manteve forte. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Então, disse finalmente Antônio, como vamos chamar nosso novo restaurante? Carolina sorriu. Tenho pensado nisso. Que tal Ponte Dourada?
Um símbolo de como estamos construindo pontes, unindo mundos. Ponte dourada, repetiu Antônio, saboreando as palavras. Eu gosto. É perfeito. Os dias seguintes foram um frenesi de atividade. A aquisição do ouro verde foi concluída rapidamente e o processo de transformação começou imediatamente. Carolina e Antônio trabalharam incansavelmente, supervisionando cada detalhe da renovação. A antiga equipe foi retreinada, com ênfase na inclusão e no respeito à diversidade. Carlos Ferreira, o ex-gerente, foi realocado para um papel menor, mas recebeu a oportunidade de demonstrar que poderia mudar e se adaptar à nova filosofia do restaurante. João, finalmente livre de seu papel de espião, tornou-se um valioso assessor jurídico para o novo projeto, ajudando a garantir que todas as políticas e práticas do restaurante fossem inclusivas e justas. À medida que a Ponte Dourada tomava forma, Carolina não pôde deixar de refletir sobre a jornada que a havia trazido até ali. O que começara como uma missão de vingança se transformara em algo muito maior. Uma oportunidade de curar, de unir, de criar algo verdadeiramente significativo. Uma tarde, enquanto supervisionava os últimos retoques da reforma, Carolina recebeu uma ligação de Antônio. Carolina, acabei de receber uma notícia interessante, disse ele, sua voz cheia de emoção. A Associação de Restaurantes da cidade quer que a Ponte Dourada seja a anfitriã de seu jantar de gala anual. Aparentemente, nosso projeto chamou muita atenção. Carolina sentiu uma onda de orgulho e emoção. Isso é maravilhoso, Antônio. É a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo o que criamos. Exatamente, respondeu Antônio. E acho que deveríamos aproveitar esta oportunidade para fazer um anúncio especial. Que tal lançarmos uma iniciativa para promover a diversidade e a inclusão em toda a indústria da restauração? A ideia ressoou profundamente em Carolina. É brilhante. Poderíamos criar um programa de mentoria, bolsas de estudo para jovens de comunidades marginalizadas que queiram entrar na indústria. Exatamente o que eu estava pensando, disse Antônio, a emoção evidente em sua voz. E Carolina, acho que estamos prestes a fazer algo realmente grande aqui. Enquanto desligava o telefone, Carolina olhou ao seu redor para o restaurante que estava tomando forma diante de seus olhos. Já não era apenas um lugar para comer, estava se tornando um símbolo de mudança, um farol de esperança. Sim, murmurou para si mesma, um sorriso largo iluminando seu rosto. Estamos fazendo algo grande, e isso é apenas o começo. O dia da inauguração da Ponte Dourada finalmente chegou, coincidindo com o jantar de gala anual da Associação de Restaurantes. A antecipação no ar era palpável enquanto Carolina se preparava em casa, ajudando Tiago e Beatriz a se vestirem para a ocasião. Mãe, este é o restaurante de que você nos falou? Perguntou Beatriz enquanto Carolina ajustava o laço de seu vestido. Carolina sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e emoção. Sim, meu amor, este é o lugar especial que o vovô Antônio e eu estivemos preparando. Vocês estão animados? Tiago, ajustando a gravata em frente ao espelho, assentiu com entusiasmo. Sim? Você acha que poderemos provar todas as sobremesas? Carolina riu, bagunçando carinhosamente o cabelo do filho. Veremos, querido. Mas lembrem-se, esta noite é especial não só pela comida, mas pelo que representa. É sobre criar um lugar onde todos sejam bem-vindos. Enquanto se dirigiam ao restaurante, Carolina não pôde evitar sentir uma onda de nervosismo. Eles haviam trabalhado tão duro para chegar a este momento e havia tanto em jogo. Não era apenas a abertura de um novo restaurante. Era a culminação de um sonho, um símbolo de mudança e reconciliação. Ao chegarem, o exterior da Ponte Dourada brilhava com luzes douradas. Uma grande fita vermelha cruzava a entrada. Uma multidão de pessoas já havia se reunido. Jornalistas, celebridades locais e figuras importantes da indústria da restauração. Antônio os esperava na entrada, seu rosto se iluminando ao ver seus netos. "Aqui estão meus pequenos", exclamou, abaixando-se para abraçá-los. Em seguida, ele se levantou,
olhando para Carolina com uma mistura de orgulho e emoção. Você está radiante, Carolina, pronta para fazer história. Carolina assentiu, respirando fundo. Foi tão pronta quanto posso estar. Vamos fazer isso. Juntos, a família recém-reunida entrou na Ponte Dourada. O interior era impressionante, uma fusão perfeita de elegância moderna e aconchego acolhedor. As paredes estavam adornadas com obras de arte de artistas locais de diversas culturas, e o aroma de pratos requintados preenchia o ar. Os convidados começaram a chegar, enchendo o espaço com um zum-zum de conversas animadas. Carolina e Antônio circulavam entre a multidão, cumprimentando os convidados e compartilhando a visão por trás da Ponte Dourada. Em determinado momento, Carolina se viu cara a cara com Carlos Ferreira, o ex-gerente do Ouro Verde. Houve um momento de tensão, mas então Carlos estendeu a mão. "Senhora Oliveira", disse ele, sua voz cheia de sinceridade, "quero agradecer por me dar a oportunidade de fazer parte disso. Aprendi muito nestas últimas semanas e estou comprometido em fazer as coisas de maneira diferente daqui para frente." Carolina apertou sua mão, sentindo uma onda de satisfação. "Fico feliz em ouvir isso, Carlos. Este lugar é sobre segundas chances e novos começos, para todos nós." À medida que a noite avançava, chegou o momento do discurso inaugural. Carolina subiu ao pequeno palco instalado no centro do restaurante, com Antônio ao seu lado. O silêncio caiu sobre a multidão enquanto ela se aproximava do microfone. "Boa noite a todos", começou Carolina, sua voz firme e clara. "Bem-vindos à Ponte Dourada. Este lugar nasceu de um sonho de criar um espaço onde todos, independentemente de sua origem, cor da pele ou status social, possam se sentir bem-vindos e valorizados." Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão até encontrar Tiago e Beatriz, que a olhavam com orgulho de sua mesa. "Foi há não muito tempo. Meus filhos e eu fomos rejeitados em um restaurante não muito diferente deste. Foi uma experiência dolorosa, mas também foi o catalisador para algo lindo. A Ponte Dourada não é apenas um restaurante. É um símbolo do que podemos alcançar quando deixamos de lado nossos preconceitos e trabalhamos juntos." Antônio deu um passo à frente, juntando-se a Carolina no microfone. "E é por isso que esta noite, Carolina e eu temos a honra de anunciar o lançamento da iniciativa Ponte Dourada, um programa projetado para promover a diversidade e a inclusão em toda a indústria da restauração." Murmúrios de excitação se espalharam pela sala enquanto Carolina continuava. "Esta iniciativa incluirá programas de mentoria, bolsas de estudo para jovens de comunidades marginalizadas que desejam entrar na indústria, e recursos para ajudar outros restaurantes a implementar práticas mais inclusivas." O anúncio foi recebido com uma ovação de pé. Carolina sentiu seus olhos se umedecerem enquanto olhava para a multidão, vendo rostos de todas as raças e origens, unidos em celebração. Após o discurso, enquanto os convidados desfrutavam da comida e da música, João se aproximou de Carolina com um sorriso. "Você conseguiu, Carolina", disse ele, sua voz cheia de admiração. Você transformou uma experiência negativa em algo verdadeiramente transformador." Carolina sorriu, sentindo uma profunda sensação de realização. "Nós conseguimos, João. Todos nós. E isso é apenas o começo." Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Carolina se viu sentada em uma mesa tranquila com Antônio, Tiago e Beatriz. As crianças estavam animadas, contando suas experiências da noite entre bocadas de sobremesa. "Sabe", disse Antônio em voz baixa, enquanto as crianças conversavam, "quando perdemos meu filho, seu marido, pensei que nossa família estivesse quebrada para sempre. Mas olhe para nós agora. Você criou algo lindo, Carolina. Não apenas este restaurante, mas esta família." Carolina sentiu que as lágrimas ameaçavam cair. "Nós fizemos isso juntos, Antônio. E você tem razão. Isso é lindo." Enquanto observava seus filhos rirem e conversarem com o avô, Carolina sentiu uma profunda sensação de paz. A Ponte Dourada era mais do que um restaurante.
Era um testemunho de superação, de reconciliação e da possibilidade de um futuro melhor. Naquele momento, Carolina soube que havia realizado algo maior do que jamais havia sonhado. Ela havia transformado uma experiência de discriminação em um catalisador para mudanças positivas, não apenas para ela e sua família, mas para toda uma comunidade. E enquanto a noite chegava ao fim, com o zumbido de conversas felizes preenchendo o ar e o aroma de boa comida pairando ao seu redor, Carolina se permitiu simplesmente aproveitar o momento, sabendo que este era apenas o começo de um novo capítulo cheio de possibilidades. Os meses que se seguiram à inauguração da Ponte Dourada foram um turbilhão de atividade e mudanças positivas. O restaurante rapidamente se tornou um dos lugares mais populares da cidade, não apenas por sua excelente comida, mas pela atmosfera de inclusão e respeito que permeava cada aspecto do estabelecimento. Uma tarde ensolarada, 6 meses após a abertura, Carolina estava em seu escritório na Ponte Dourada, revisando os últimos relatórios da iniciativa Ponte Dourada. Os números eram impressionantes. Mais de 50 restaurantes na cidade haviam adotado políticas de inclusão inspiradas em seu modelo, e o programa de bolsas de estudo havia ajudado 30 jovens de comunidades marginalizadas a iniciar suas carreiras na indústria da restauração. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era João, com um sorriso de orelha a orelha. "Carolina, você precisa ver isso", disse ele, entregando-lhe um tablet. Na tela, um artigo de um importante jornal nacional tinha como manchete: "Ponte Dourada, como um restaurante está mudando a face da indústria gastronômica". Carolina leu o artigo com uma mistura de orgulho e humildade. Falava sobre como a Ponte Dourada havia iniciado um movimento de inclusão na indústria, inspirando outros restaurantes e empresas a seguirem seu exemplo. "Isso é incrível, João", disse Carolina, devolvendo o tablet. "Mas você sabe que não fizemos isso sozinhos. Cada pessoa nesta equipe contribuiu para tornar esta visão uma realidade." João assentiu. "Eu sei. E falando na equipe, há alguém que quer vê-la. Está esperando lá fora." Intrigada, Carolina seguiu João para fora do escritório. Ali, no corredor, estava Marcelo, o recepcionista que uma vez a havia rejeitado no de Ouro Verde. Ele parecia nervoso, mas determinado. "Senhora Oliveira", começou Marcelo, sua voz trêmula. Eu queria agradecer pessoalmente. O programa de treinamento em diversidade que você implementou aqui mudou completamente minha perspectiva. Me fez perceber meus próprios preconceitos e trabalhar para superá-los. Queria que soubesse que estou profundamente arrependido pela forma como a tratei naquela noite, e estou comprometido em fazer parte da mudança que você está liderando. Carolina sentiu uma onda de emoção. Esta era o tipo de transformação que ela esperava inspirar. "Obrigada por compartilhar isso comigo, Marcelo. Seu crescimento pessoal é exatamente o que esperávamos alcançar com esta iniciativa. Estou orgulhosa de tê-lo em nossa equipe." Naquela noite, durante o jantar em família em casa, Carolina compartilhou as notícias do dia com Antônio e as crianças. "Uau, mãe!" exclamou Tiago. "Isso significa que agora todos os restaurantes serão como a Ponte Dourada?" Carolina sorriu. "Não todos, querido, mas cada vez mais. E isso é um grande avanço." Antônio ergueu sua taça. "A Carolina, cuja visão e determinação tornaram tudo isso possível. A todos nós", corrigiu Carolina. "A família que reconstruímos e a mudança que estamos criando juntos." Enquanto brindavam, Carolina não pôde deixar de refletir sobre o quão longe haviam chegado. De uma noite de rejeição e dor, eles haviam criado algo lindo e transformador. A Ponte Dourada não era apenas um restaurante. Tinha se tornado um símbolo de esperança e mudança. "Mãe", disse Beatriz de repente, "você acha que um dia todas as crianças poderão ir a qualquer restaurante sem que ninguém as olhe de forma estranha?" A pergunta pegou Carolina de surpresa, lembrando-a do porquê ela havia começado tudo isso em primeiro lugar. "É isso que estamos trabalhando para alcançar, meu amor. E embora possa levar tempo, cada passo que damos nos aproxima mais desse futuro." Antônio assentiu, seu rosto sério. "E é um futuro pelo qual vale a pena lutar.
Carolina, tenho pensado. E se expandíssemos a iniciativa Ponte Dourada para além da indústria da restauração? Há tantos outros setores que poderiam se beneficiar dessa abordagem. Os olhos de Carolina se iluminaram com a ideia. Você tem razão, Antônio. Poderíamos começar com o setor hoteleiro, depois o varejo. As possibilidades são infinitas. Enquanto a conversa fluía, cheia de ideias e planos para o futuro, Carolina sentiu uma profunda sensação de gratidão. O que havia começado como uma resposta à discriminação se transformou em uma missão de vida, não apenas para ela, mas para toda a sua família. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Carolina ficou em pé diante da janela de seu quarto, olhando para as luzes da cidade. Ela pensou em todas as vidas que já haviam tocado e em todas as que ainda poderiam impactar. O caminho à frente não seria fácil, ela sabia, mas com sua família ao seu lado e com a determinação que sempre a caracterizou, estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Um passo de cada vez, murmurou para si mesma, um sorriso de determinação em seu rosto. Estamos construindo pontes, e não há volta atrás. Um ano após a abertura da Ponte Dourada, Carolina estava de pé no palco de um auditório lotado, preparando-se para fazer um discurso em uma conferência nacional sobre diversidade e inclusão nos negócios. O último ano havia sido um turbilhão de mudanças e crescimento, não apenas para ela e sua família, mas para toda a comunidade. Enquanto olhava para a plateia, ela viu rostos de todas as cores e origens, unidos por um propósito comum. Entre eles, na primeira fila, estavam Antônio, Tiago e Beatriz, seus rostos radiantes de orgulho. Carolina respirou fundo e começou. Há pouco mais de um ano, meus filhos e eu fomos rejeitados em um restaurante devido à cor de nossa pele. Foi um momento doloroso, um que poderia nos ter enchido de amargura e ressentimento. Mas, em vez disso, escolhemos vê-lo como uma oportunidade para a mudança. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. A Ponte Dourada nasceu daquele momento de dor. Mas o que começou como um único restaurante se tornou um movimento. Um movimento que está mudando a forma como fazemos negócios, a forma como nos tratamos uns aos outros, a forma como vemos o mundo. Carolina continuou compartilhando as conquistas do último ano. Como a iniciativa Ponte Dourada se expandiu além da indústria da restauração, impactando hotéis, lojas de varejo e até mesmo corporações. Ela falou sobre as centenas de jovens de comunidades marginalizadas que agora tinham oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Mas o mais importante, disse ela, sua voz carregada de emoção, é a mudança que estamos vendo nas atitudes das pessoas. Estamos aprendendo a nos ver uns aos outros como seres humanos, valorizando nossas diferenças em vez de temê-las. Ao concluir seu discurso, Carolina olhou diretamente para seus filhos. Há um ano, minha filha me perguntou se um dia todas as crianças poderiam ir a qualquer restaurante sem que ninguém as olhasse de forma estranha. Hoje, posso dizer a ela e a todas as crianças que sim, esse dia está chegando. E está chegando porque pessoas como todos vocês estão dispostas a fazer parte da mudança. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Carolina desceu do palco para ser imediatamente envolvida em um abraço em grupo por sua família. Estou tão orgulhoso de você, mãe, disse Tiago, seus olhos brilhantes. Todos nós estamos orgulhosos, acrescentou Antônio, sua voz carregada de emoção. Mais tarde naquela noite, de volta à Ponte Dourada, para um jantar de celebração, Carolina se viu rodeada pelas pessoas que haviam feito parte desta jornada extraordinária. João, que havia arriscado muito para ajudá-la, Carlos e Marcelo, que haviam demonstrado que a mudança era possível, e, é claro, sua família, o coração de tudo o que ela fazia. Enquanto o jantar prosseguia, cheio de risadas e conversas animadas, Carolina não pôde deixar de refletir sobre o quão longe haviam chegado. De uma noite de rejeição a um movimento que estava mudando vidas. De uma família fraturada a uma equipe unida por um propósito comum. Em um momento de tranquilidade, Carolina se aproximou da janela, olhando para a cidade que se estendia diante dela.
Ela pensou em todas as vidas que haviam tocado, nas pontes que haviam construído. Mas também sabia que o trabalho estava longe de terminar. Antônio se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. 1 centavo por seus pensamentos, disse ele suavemente. Carolina sorriu, virando-se para ele. Sars estava pensando em quanto conseguimos realizar, mas também em quanto ainda há para ser feito. Antônio assentiu, seu olhar percorrendo o restaurante cheio de gente. Sabe, quando perdemos meu filho, seu marido, pensei que nada de bom poderia vir de tanta dor. Mas olhe para você agora, Carolina. Você pegou essa dor e a transformou em algo lindo, algo que está mudando o mundo. As palavras de Antônio tocaram algo profundo em Carolina. Não fiz isso sozinha. Ela respondeu, sua voz suave mas firme. Fizemos isso juntos. Você, eu, as crianças, toda a nossa equipe. É o poder da unidade que tornou tudo isso possível. Nesse momento, Tiago e Beatriz se aproximaram, seus rostos iluminados pela emoção da noite. Mãe, vovô, disse Tiago, sua voz cheia de entusiasmo. Podemos contar nossa ideia? Carolina e Antônio trocaram um olhar curioso antes de assentir. Beatriz, com a confiança de uma criança que sabe que sua voz importa, começou. Estávamos pensando, e se fizéssemos um clube na escola? Um clube onde todas as crianças pudessem aprender sobre diferentes culturas e como ser gentis com todos, não importa como eles pareçam ou de onde venham. O coração de Carolina se encheu de orgulho. Seus filhos não só haviam entendido a missão da Ponte Dourada, mas queriam levá-la adiante, para seu próprio mundo. Essa é uma ideia maravilhosa, disse Carolina, agachando-se para ficar no nível dos olhos de seus filhos. Sabem de uma coisa? Vamos torná-la realidade. Falaremos com a escola e veremos como podemos implementar esse clube. Os olhos das crianças se iluminaram de empolgação e logo estavam discutindo animadamente sobre todas as atividades que poderiam fazer em seu novo clube. Enquanto os observava, Carolina sentiu uma onda de esperança. Este era o verdadeiro legado da Ponte Dourada. Inspirar a próxima geração a continuar o trabalho de construir pontes e derrubar barreiras. João, que estivera observando a cena, aproximou-se com um sorriso. Parece que temos os futuros líderes da Ponte Dourada bem aqui, comentou. Carolina assentiu, uma mistura de orgulho e determinação em seu rosto. É verdade, João. E isso me faz pensar, talvez seja a hora de levarmos a Ponte Dourada para o próximo nível. O que você acha de expandirmos nosso programa educacional? Não apenas para adultos na indústria, mas para escolas, comunidades. Os olhos de João se iluminaram com a ideia. Acho que é brilhante, Carolina. Poderíamos desenvolver um currículo, fazer parcerias com escolas locais. Enquanto Carolina, João e Antônio começavam a discutir as possibilidades, com Tiago e Beatriz contribuindo com suas próprias ideias, o restaurante zumbia com a energia de um novo começo. Naquele momento, rodeada por sua família e amigos, com o som de risadas e conversas animadas preenchendo o ar, Carolina soube que haviam criado algo verdadeiramente especial. A Ponte Dourada não era apenas um restaurante, nem mesmo apenas um movimento. Era um símbolo de esperança, um lembrete de que a mudança é possível quando as pessoas se unem com um propósito comum. À medida que a noite avançava, Carolina olhou ao seu redor, para os rostos sorridentes de pessoas de todas as origens, unidas em celebração. Ela pensou no longo caminho que haviam percorrido, desde aquela noite dolorosa até este momento de triunfo. Mas, mais do que isso, ela pensou no caminho que ainda tinham pela frente. Um passo de cada vez, disse a si mesma, um sorriso de determinação em seu rosto. Continuaremos construindo pontes, um dia de cada vez. E assim, enquanto a festa continuava e os planos para o futuro tomavam forma, Carolina Oliveira sabia que este não era o fim de sua história. Era apenas o começo de um novo capítulo, cheio de possibilidades infinitas e a promessa de um mundo mais inclusivo e compassivo para todos.